oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então ao conteúdo que vocês já viram na aula passada sobre os impactos socioambientais. Na aula passada a gente falou então sobre eles na América anglo-saxônica, né, de maneira geral. E agora a gente vai falar deles na América Latina e na África, fazendo um comparativo das duas então, ok? Então vai lá. O que vocês têm que ter uma maneira muito clara, né? Quando a gente compara os países da América anglo-saxônica com os da Latina, né? E os da África. Os países da América anglo-saxônica são países muito desenvolvidos, né? A gente está falando de Estados Unidos e Canadá. E isso ocorre diferente, então tudo que ocorre lá ocorre diferente nos outros países, correto? Então, os países da América Latina e da África são muito mais vulneráveis aos impactos socioambientais. Por quê? Porque a gente tem uma certa dificuldade de conseguir minimizar os problemas causados por eles ou até evitar, e até o processo de reconstrução posterior a esse dano ambiental, né, social e ambiental. Tá? Então isso vocês têm que ter de maneira muito clara na mente de vocês, né? O que lá parece sempre ser muito mais fácil, aqui para a nossa realidade de América Latina e África é muito mais difícil, muito mais demorado, ok? A apostila de vocês divide 3 assuntos principais quando a gente vai falar então sobre América Latina e África, certo? O primeiro deles vai ser sobre o desflorestamento e o processo de desertificação. O que é desflorestamento? Né? Retirada das camadas de vegetação, né? Deixando esse solo exposto, deixando esse solo aberto, correto? E o que seria o processo de desertificação? Desertificação é aquela ideia de virar deserto, né? Ter um clima que não é de deserto, mas ter condições de solo que são de deserto, né? Solos áridos, onde tem poucos nutrientes e as plantas quase não conseguem se desenvolver por conta desses fatores, ok? Então, esses países, né, tanto da América Latina quanto da África, eles sofrem com esses dois problemas, né, de desflorestamento e o processo de desertificação. A gente tem 3 assuntos principais para serem tratados nesse ponto, né? Quais que seriam esses 3 fatores? O avanço da agricultura nesses países, tá? Tanto a África quanto a América Latina são países que são fortemente ligados ao processo de agricultura, ao processo agropecuário, que seria, né, mais a criação de animais, e também ao processo de mineração. Todos esses 3 causam muito impacto ao meio ambiente, né? Uma vez que tem que ser retirada toda aquela parte superficial da vegetação nativa desses locais para conseguir fazer então, né, o avanço do desenvolvimento, seja da agricultura, seja da mineração e seja da agropecuária, ok? Isso ocorre tanto na América Latina quanto na África, né? E assim como em todos os outros continentes do mundo, né? Aqui na América, a gente tem a degradação de alguns tipos de vegetações, né? A questão do desflorestamento. A gente tem principalmente na Caatinga, no Cerrado Brasileiro, na região coberta pela floresta amazônica, né? A gente tem a nossa Mata Atlântica, que de 100% a gente tem 7% somente dela, que é a mata típica aqui da nossa região, né? Da região do Paraná. E na África, a gente tem principalmente a devastação das savanas, né, que equivaliam aqui ao nosso cerrado, e as florestas tropicais, que aqui equivaleriam à nossa Amazônica, ok? O segundo subtema que a apostila de vocês traz, o livro traz, é sobre os controles da água do Rio Nilo. Vocês já devem ter ouvido falar aqui em território brasileiro sobre a transposição do Rio São Francisco. O que seria isso? Um rio muito forte, como São Francisco, com grande volume de água, ele teria capacidade, né, para conseguir distribuir água para vários outros locais onde não tem o atendimento, né, por uma grande quantidade de água como ele oferece. Do mesmo jeito ocorre com o rio Nilo, né? Ele também é um rio muito grande, ele é o principal rio permanente do Nordeste da África, né? Então, ele, além de ser muito grande, ele tem um volume muito grande de águas, principalmente no período de verão, que é o período de cheias, né?
Então eles tentam fazer como se fosse essa distribuição de águas através do Rio Nilo. Eles conseguiram, em 1970, fazer um grande projeto, né, que eles chamam de Grande Barragem de Assuã, que seria então a distribuição dessa água do Rio Nilo para regiões que não tinham nenhum tipo de abastecimento, né, que tinham um problema com escassez hídrica, falta de água. Então eles conseguiram fazer isso como se fosse algo parecido com o que aconteceu aqui com o nosso Rio São Francisco, correto? O terceiro tema que a apostila traz é sobre a expansão urbana em áreas de risco, tá? Isso ocorre em todo o mundo e a gente consegue ver de uma maneira muito clara aqui em território brasileiro, né, que seria a nossa realidade. Com o crescimento acelerado das cidades, essa população acabou procurando áreas periféricas, né, áreas de morro, de encostas, para construírem a sua moradia, correto? Essas áreas normalmente são áreas impróprias, né, à construção de moradia por conta da declividade, por conta de riscos de desabamento, né? E isso a gente vê que ocorre não só aqui em território brasileiro, mas em todo o mundo, né? Mas a gente consegue ver muitas notícias sempre relacionadas principalmente ao período de chuva aqui em território brasileiro, né? Sempre catástrofes associadas a deslizamento de terra, né, de barrancos e encostas, onde tem moradias, né, construídas de maneira irregular, além do processo de favelização, que também entraria, né, nessa parte de moradias irregulares, ok? Então esse foi um resumão sobre a aula de hoje. Peguem a apostila, deem uma olhadinha, porque a apostila traz sempre muito mais detalhado do que a gente acaba falando aqui, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, mas deem uma olhadinha na apostila, dá uma olhadinha nas fotos, né, nos mapas que a apostila apresenta, que com certeza vai ajudar muito vocês nos estudos, beleza? Até a nossa próxima aula. Beijo!